Olá, você que está em casa. Eu te saúdo com a paz do Senhor. Meu desejo neste momento é que o Espírito Santo trabalhe dentro do teu ser, trabalhe na sua vida e aplique a palavra de Deus ao teu coração. A aula de hoje será sobre fé. Por que é que nós precisamos ter fé em Deus? Por que é necessário ter fé em Jesus Cristo? Afinal, para nós falarmos, iniciarmos esse assunto sobre fé, eu peço que você abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura aqui em Lucas, no capítulo de número 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Fala sobre o centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, à beira da morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, que rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Versículo 4. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso. Vai, Jesus, ele merece, ele é digno que o Senhor faça isso por ele. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhes: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Olha o tamanho da fé desse homem. Versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Olha que exemplo interessante de fé que Jesus nos apresenta aqui. O evangelista Lucas, tal como o evangelista Marcos, ou melhor, Mateus, Lucas e Mateus, registraram essa passagem do centurião. Quando a gente faz uma leitura comparativa entre Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, e aqui em Lucas, no capítulo 7, a gente verifica algumas aparentes contradições. Porque no texto de Mateus diz que o centurião foi. E no texto aqui em Lucas diz que o centurião enviou mensageiros. Primeiro enviou os anciãos, os judeus, e depois enviou uns amigos. E ainda disse: eu não fui até o Senhor porque eu não me achei digno de ir ter contigo. Mas eu também não sou digno de que tu venhas até a minha casa. Se eu não sou digno de ir ter contigo, muito menos sou digno de que tu venhas até mim. Então, dize apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Naquela época, e ainda hoje deveria ser assim, aquele que é enviado a levar uma mensagem de alguém é a representação, a personificação, a representação da pessoa que o envia. De maneira que toda a honraria que seria dada ao superior que veio deve ser dada, deve ser atribuída àquele enviado. Então, quem é enviado é do tamanho de quem o enviou. Então não havia uma diferença significativa entre mandar alguém e a pessoa mesmo ir.
Era como se aquela pessoa que vai em nome de fato representa o outro. De maneira que não há contradições em dizer que realmente estava ali presente o centurião, porque esse era um costume muito corriqueiro, normal, comum da época. Mas a verdade é que o centurião de fato permaneceu na sua casa. Não porque ele se achava melhor, mas porque ele não se julgou digno de ir ter com Jesus. Mas o foco da minha fala sobre esse texto é a respeito da fé daquele homem. As pessoas tinham um entendimento de que era preciso Jesus estar perto, era preciso Jesus tocar, era preciso Jesus dizer palavras mágicas a fim de que a pessoa pudesse sarar da sua enfermidade. Observe que a enfermidade do servo deste centurião não era uma enfermidade qualquer, ele estava moribundo, estava à beira da morte. Certamente morreria caso não houvesse uma intervenção divina. Por isso, num desespero talvez, este centurião mandou que os anciãos judeus fossem até a presença de Jesus. Homens ligados à religião, homens de autoridade, homens que faziam parte da sinagoga. E foram enviados eles até a presença de Jesus. E depois de Jesus já estar caminhando até a casa do centurião, uns amigos daquele homem interceptaram Jesus no meio do caminho e disseram assim: olha, ele mandou outro recado. Ele disse que não se julgou digno de ter contigo e que muito menos é digno de que tu vá até ele. Dize, porém, uma palavra, disse ele, e o meu servo sarará. Jesus, que como sempre estava acompanhado de uma multidão, surpreso com aquela atitude daquele homem, olhou para a multidão e disse assim: olha, nem em Israel, nem no meio do meu povo, nem no meio dos meus, eu encontrei tanta fé. A fé é algo central para nós. A fé é algo que deve ser desenvolvido por nós. Na verdade, só é possível nós sermos salvos por meio da fé. Observe que a salvação que é dada por Deus a nós é dada pela graça. E o meio pelo qual a graça atua na nossa vida é a fé em Deus. Então, é preciso que nós tenhamos fé. É preciso que nós desenvolvamos, é preciso que a gente demonstre a fé que nós temos em Deus. É preciso que a gente creia para que nós sejamos curados, para que os nossos sejam curados. Este homem creu, este homem acreditou em Jesus. Esse homem teve fé que se Jesus dissesse só uma palavra, o seu criado sararia. No outro momento, Jesus falando também disse que se a fé das pessoas fosse do tamanho de um grão de mostarda, as pessoas diriam ao monte: saia daqui e vá para lá. E isso aconteceria. Claro, o que Jesus estava querendo dizer ali era sobre o poder da fé, sobre a eficácia da fé na vida daqueles que seguiam a Ele. As multidões seguiam Jesus. Era uma multidão de necessitados, uma multidão de críticos, uma multidão de pessoas que estavam ali só por curiosidade. Mas no meio dessas multidões tinha uma multidão, que era a multidão dos apaixonados por Jesus. Era a multidão daqueles que acreditavam de fato que aquele era o Filho de Deus. Era uma multidão que cria que de fato Jesus era Deus entre os homens. Jesus era Deus entre os homens. E ele provou isso várias vezes, que ele era Deus entre os homens. E que a fé nele era necessária para que as pessoas pudessem ser salvas. Observe que a fé é aquilo que deve nos mover. Lá no Antigo Testamento a gente tem o chamado pai da fé, que é Abraão. E o exemplo de Abraão deve ecoar, para nós, deve ecoar dentro de nós. Abraão, ouvindo a voz de Deus, simplesmente creu e saiu do meio da sua parentela, abandonou os seus e foi para um lugar onde Deus mostraria a ele que ele deveria estar. Observe, em Gênesis no capítulo 12, Abraão creu em Deus.
No capítulo 15 diz que a fé que ele tinha em Deus foi-lhe imputada como justiça. No capítulo 22 do livro de Gênesis, temos uma prova incrível, maravilhosa da fé de Abraão. Tudo que Abraão queria era um filho que fosse o seu herdeiro, um filho que herdasse as coisas que Deus tinha dado a ele. E Abraão, obviamente, junto com Sara, a sua mulher, tinha dificuldade para engravidar. Mas o anjo prometeu, Abraão creu, Sara duvidou, mas Isaac chegou. Isaac era o filho da promessa. E quando Abraão desfrutava dessa promessa que Deus havia feito a ele, da bênção que Deus tinha dado a ele, Deus disse assim: Abraão, oferece-me Isaac, oferece-me o teu filho, a quem tu amas. E agora? E agora? Nós não sabemos como foi que ficou o coração de Abraão naquele momento, certamente chocado, né? Sem entender aquilo que estava acontecendo. Por que Deus teria dado um filho àquele homem e depois estaria pedindo que este filho fosse sacrificado? Abraão não poderia crer naquele pedido ou na morte de Isaac. Mas o que foi que ele fez? Desobedeceu a Deus? Não. Ele simplesmente obedeceu. E chamou os moços, pegou os jumentos, pegou a lenha e começou a ir para o lugar onde Deus disse que ele deveria oferecer o seu filho. E quando Abraão ia caminhando e os dias iam passando, e eles caminharam 3 dias. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão levantou os olhos e viu o monte que Deus havia dito, estava lá na frente. Abraão olha para os seus moços e diz assim: olha, fiquem aqui porque eu e o rapaz, nós vamos até aquele monte, vamos adorar a Deus. E eu não sei como, só pela fé, Abraão disse: eu e o moço retornaremos para vós. Isso está registrado, obviamente, em Gênesis, no capítulo 22, mas você encontra em Hebreus, no capítulo de número 11, capítulo em que tem lá a galeria, né, dos homens de fé, homens e mulheres de fé. Hebreus capítulo 11, versículos 17 e 18, dizem assim: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha a crença de Abraão. Olha a fé de Abraão. A fé dele era que ele de fato iria sacrificar o seu filho, como Deus havia pedido, solicitado. E ele acreditava que Deus dos mortos traria o seu filho e que ele retornaria com o seu filho são, salvo, seguro, com vida. Não temos relato anterior a Abraão de que Deus tivesse ressuscitado alguém. Não temos relatos sobre esse milagre incrível que Deus era poderoso, obviamente, para realizar. Mas independente de Abraão conhecer alguém ou ter conhecimento de alguma história de alguém que foi ressuscitado por Deus, ele creu em Deus e acreditou que Deus dos mortos poderia trazer o seu filho. Mas não era essa a intenção de Deus. A intenção de Deus era experimentar Abraão. Era pôr Abraão em prova. Obviamente que para aprová-lo. E Abraão foi aprovado. Porque ele subiu ao monte junto com o seu filho. Amarrou o seu filho. Preparou o altar, amarrou o seu filho. E o menino inocente disse assim: pai, estou vendo aqui a lenha, aqui está o fogo, está tudo pronto, mas eu estou acostumado a fazer sacrifícios com o Senhor. Cadê o cordeiro? Não tem cordeiro para a gente sacrificar nesse monte. E Abraão olhou para o menino e disse assim: Deus para si proverá um cordeiro. É muita fé. Era muito amor por aquela criança. E era muita a fé de Abraão. E isso lhe foi imputado
por justiça. Quando Abraão ia imolar o menino, Deus bradou do céu e disse: não estendas a tua mão sobre o moço. E Deus mostrou ali um cordeiro que foi sacrificado em lugar de Isaque. Abraão foi aprovado. Todos os dias nós somos provados por Deus. Todos os dias. A nossa fé é experimentada. Será que nós temos sido aprovados nas nossas experiências diárias, nas provações que temos enfrentado na vida? É necessário sermos aprovados. É necessário que tenhamos uma fé eficaz em Jesus Cristo. Uma fé como o centurião teve ao pedir que Jesus falasse uma palavra a fim de que o seu criado sarasse. A fé é essencial na vida do cristão, porque é por causa dela, é por meio dela que nós agradamos a Deus. Olha o que está escrito em Hebreus no capítulo 11, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer nele, crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. É impossível nós conseguirmos agradar a Deus se nós não tivermos fé nele. É preciso ter fé. É preciso ter fé para sermos salvos, como diz em Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9. A salvação vem pela fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ainda a palavra de Deus nos mostra que a fé nos traz vitórias. Vitória sobre o tentador, vitória sobre o diabo. A fé traz vitórias para nós. Em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 16 está escrito: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então o inimigo vem com dúvida, o inimigo vem com discórdia, o inimigo vem com dissensão, querendo nos fazer esfriar na caminhada rumo ao céu. E a gente se defende com o escudo da fé, segundo Efésios 6 e 16. A fé é necessária para que nós vençamos o mundo. A fé traz vitória sobre o mundo. Em 1 João, no capítulo 5, e no versículo 4 está escrito: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. 1 João, capítulo de número 5, e o versículo 4. É desse jeito que a gente vai vencer o mundo. Por meio da fé. Por meio da fé em Cristo, por meio da fé em Deus. Por meio da fé em Deus, nós alcançaremos as bênçãos dele, estando aqui na terra. Porque ele nos prometeu. Ele nos prometeu que se nós estivéssemos perto dele, ele nos abençoaria aqui na terra. Olha o que está escrito em Tiago 1,6. Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, peça a Deus. Está precisando de alguma coisa? É o quê? É um emprego? A efusão do Espírito Santo? Está precisando de um carro? Está precisando de um dinheiro para fazer uma construção? Está precisando de alimento? Você está precisando de paz porque não tem paz com os seus vizinhos? Você está precisando de fé? O que é que você precisa? Você está precisando amar mais as pessoas? Você está precisando liberar perdão e você não... O que é que você precisa? Peça. Peça a Deus com fé, crendo, porque Ele vai te dar. É preciso que isso aconteça. Finalmente, precisamos ter fé para acreditar em uma promessa que Ele nos fez. No livro de 1 João, no capítulo 3, está escrito lá que uma promessa Jesus Cristo nos fez, a vida eterna. E é preciso termos fé para acreditar na vida eterna. Lembra quando Jesus estava com seus discípulos?
quando ele foi assunto aos céus, isso está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 11, depois de Jesus ter sido assunto aos céus, 2 anjos aparecem e dizem assim: varões galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu? O Jesus que vocês estão vendo aí subir, ele vai descer, do mesmo jeito que vocês viram ele subir. Atos 1 e 11. Aqueles homens precisavam crer que Jesus desceria, que Jesus voltaria para estar com ele. O apóstolo Paulo escreveu e disse assim: olha, se a gente crer em Deus, ou acreditar em Deus, ou tiver fé em Deus só com relação às coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É preciso nós crermos naquilo que está preparado para nós, para além deste mundo, para além desta terra. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 e no versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Por mais que nós possamos imaginar a glória que está esperando por nós no céu, nós não vamos conseguir concebê-la, porque é muito maior, é muito melhor, é muito mais excelente do que a nossa mente limitada possa captar. Em Romanos, no capítulo 8, e no versículo de número 18, o apóstolo Paulo disse assim: olha, eu estou certo, não é dúvida, é certo, eu estou certo. Eu tenho certeza que essas aflições aqui no mundo não se comparam com aquilo que Deus preparou para mim, com aquilo que Deus preparou para nós. Lá é muito melhor, é muito maior, e é preciso crer, é preciso ter fé nisso. É preciso acreditar que um dia, sabe, você vai parar de chorar. Um dia você vai parar de chorar, porque Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse assim: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. E disse ainda: está cumprido. Eu sou Alfa, o Ômega, princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 ao versículo 7. Um dia todas as tuas lágrimas serão estancadas. Todo o teu sofrimento vai terminar. A vida é uma passagem. Tenha fé. Ela passa. Deus te abençoe.